De acordo com o livro A História dos Pequenos e Suas Civilizações Espiritualmente Avançadas ao Redor do Mundo, da antropóloga Susan B. Martinez, o planeta já teria sido habitado por uma antiga raça de estatura baixa, presente em diversas culturas ao redor do globo. E quando a gente começa a olhar para as lendas e mitos espalhados por diferentes continentes, a coisa realmente chama a atenção. No México e no Peru, por exemplo, existem relatos de deuses anões ligados à fertilidade e à agricultura. Eles surgiam do nada para ensinar, orientar e depois desapareciam como se nunca tivessem estado ali. Lembra dos mestres do Mago da Caverna do Dragão que aparece e desaparece do nada? É mais ou menos isso. No Havaí, os antigos contavam histórias dos Menehune, pequenos construtores noturnos que erguiam templos em silêncio e sumiam antes do amanhecer. Essas figuras aparecem em todas as partes, sempre discretas, ligadas à natureza, ao silêncio, à sabedoria ou ao trabalho invisível. E talvez não seja por acaso que elas acabaram inspirando tantas histórias conhecidas. Os hobbits, por exemplo, com seus pés descalços, suas casas redondas e seu modo simples de viver, nasceram diretamente desse imaginário, assim como os pequeninos de 15 centímetros do reino de Lilliput, nas viagens fantásticas de Gulliver, ou os 7 anões da Branca de Neve, que moravam na floresta, trabalhavam em minas e viviam à margem da sociedade dos humanos grandes. Todas essas histórias têm algo em comum. Elas mostram que, por algum motivo, a humanidade sempre se encantou por seres pequenos, como se existisse um mundo inteiro escondido debaixo do nosso nariz. Um mundo feito por mãos minúsculas, com regras próprias e uma lógica invisível. Mas, e se eu te dissesse que esse mundo existe? E que no meio do deserto do Irã existe uma aldeia conhecida como a Terra dos Liliputianos, onde ninguém ultrapassa 1,36 m de altura, e que mesmo sendo milenar, ficou esquecida do resto do mundo por séculos? Pois é para lá que o belo mundo vai te levar hoje, para um lugar enigmático, isolado e que guarda algumas das histórias mais surpreendentes que você vai ouvir. Número 1. Localização. A nossa viagem de hoje começa no leste do Irã, quase na fronteira com o Afeganistão, numa região chamada Khorasan do Sul. Lá, no meio de um deserto pedregoso, bem longe das rotas turísticas, existe uma vila que parece ter parado no tempo. O nome dela é Makunik. Para chegar até lá não é nada fácil. O trajeto mais comum parte da cidade de Birjand, capital da província. De lá, são mais de 4 horas de estrada por caminhos estreitos, poeirentos e escassamente sinalizados. É o tipo de viagem que exige paciência, preparo e um bom suprimento de água. Durante o caminho, a paisagem quase não muda. São quilômetros e mais quilômetros de solo seco, pedras queimadas pelo sol e colinas áridas, onde o vento sopra sem encontrar sombra. O clima é extremo. No verão, o calor passa fácil dos 40 graus. No inverno, os termômetros podem despencar para abaixo de 0, com madrugadas chegando a 5 graus negativos. Mas se tem uma coisa que não muda, faça frio ou calor, é a escassez de chuva. Ela mal dá as caras, não importa a estação. Mas quando Makunik finalmente surge no horizonte, a monotonia se desfaz. O que aparece é um vilarejo que parece ter sido feito numa escala diferente. Como se alguém tivesse encolhido uma aldeia inteira e deixado ali, esquecida no deserto. A primeira coisa que chama a atenção são as construções minúsculas. Casas tão baixas que parecem feitas para bonecos ou crianças. Portas estreitas, muros de barro, telhados simples e formatos que escapam do padrão. E é justamente sobre elas que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes, vale entender como tudo isso começou. Número 2. História. Para entender como esse vilarejo surgiu, a gente precisa voltar a um tempo muito anterior às estradas asfaltadas
ao turismo e aos mapas bem desenhados. A história da vila remonta a cerca de 400 anos. Mas o que se sabe é que os primeiros grupos humanos chegaram àquela região muitos séculos antes, provavelmente fugindo de conflitos e invasões em outras partes do Irã e do Afeganistão. Eles não eram guerreiros nem nômades, apenas famílias que buscavam abrigo e paz. O cenário era o mesmo deserto pedregoso de hoje, mas ainda mais inóspito. E foi justamente essa hostilidade que ajudou a manter o povo isolado. O terreno difícil, a falta de rios por perto e a distância de qualquer centro urbano transformaram Makunik num esconderijo natural. A vila foi crescendo devagar, sem acesso fácil à água, sem terra fértil em abundância e com pouquíssimas rotas comerciais, os moradores aprenderam a viver com o mínimo. As trocas com outros vilarejos eram raras. A língua, os costumes e até os traços físicos da população começaram a se moldar às condições locais. O isolamento foi moldando tudo. Eles cultivavam apenas o que o solo deixava: cevada, trigo, algumas raízes, criavam cabras e galinhas, e construíam casas adaptadas ao clima, pequenas, semi-enterradas, feitas para proteger do calor do verão e do frio cortante do inverno. Durante séculos, o nome Makunik sequer aparecia nos mapas. Foi só no século XX que estudiosos iranianos começaram a visitar a região e perceberam algo curioso. Aquela vila não se parecia com nenhum outro vilarejo do país. E aí veio a surpresa. Além das casas minúsculas, os próprios moradores também eram mais baixos que a média. Estaturas visivelmente reduzidas, aparência frágil, modos discretos. Tudo isso ajudou a espalhar um apelido que começou a circular entre visitantes e curiosos: a Vila dos Pequenos. Mas o que explicaria esse traço tão marcante? Seria uma questão genética? Uma condição rara? Ou haveria algo mais por trás daquela característica física? É o que a gente vai descobrir agora. Número 3. Por que os moradores eram tão pequenos? Durante muito tempo, quem chegava a Makunik não se espantava apenas com as casas minúsculas. Os próprios moradores pareciam saídos de um conto antigo, baixos, frágeis, silenciosos, e com hábitos bem diferentes do resto do país. Muitos não comiam carne, rejeitavam bebidas alcoólicas e até hoje, em algumas famílias, ainda se acredita que a televisão traz maldição. Era uma vida contida, comedida, onde tudo parecia funcionar em outra escala. Mas a marca mais visível era mesmo a estatura. Enquanto a média global gira entre 1,67 m e 1,80 m, em Makunik, a maioria dos adultos não passava de 1,36 m, uma diferença grande demais para não chamar atenção. Só que, ao contrário do que muita gente imagina, não tem nada de mágico nisso. A explicação é muito mais triste. E começa na comida. Por décadas, os moradores viveram sob um regime de desnutrição crônica. O solo seco, o clima hostil e o isolamento dificultavam o acesso a qualquer tipo de alimento variado. A dieta era pobre em proteínas e vitaminas. Nada de frutas frescas, quase nenhuma carne, pouco leite. O que se plantava eram grãos simples, cevada, nabos e uma frutinha chamada jujube, parecida com a tâmara. A base da alimentação era modesta e repetitiva. Um dos pratos mais comuns levava soro de leite de cabra misturado com pistache silvestre. Outro usava nabo seco com leite desidratado. Tudo era aproveitado ao máximo, sem desperdício. E, curiosamente, até o chá, símbolo nacional do Irã, era visto com maus olhos. Beber chá demais era coisa de viciado, diziam os mais velhos. Então, nem isso fazia parte do cotidiano da vila. Esse padrão alimentar afetou o desenvolvimento físico das crianças por gerações. Elas nasciam pequenas e continuavam pequenas. A baixa estatura virou regra, reforçada ainda mais por casamentos entre parentes próximos, algo comum em vilarejos tão isolados.
Mas o tempo foi mexendo nas coisas. A partir da metade do século XX, novas estradas cortaram o deserto. Vieram os veículos, os produtos industrializados, o acesso à saúde. O arroz entrou no cardápio, o frango também. As crianças começaram a crescer mais do que os pais. A diferença física entre as gerações virou símbolo de um novo tempo. Hoje, a maioria dos moradores de Macunik já tem estatura considerada normal. Muitos ultrapassam com folga a altura dos avós. As casinhas liliputianas ficaram no passado. Boa parte da população vive agora em casas de tijolos, com cômodos amplos, altura comum e vida mais confortável. Mas essas casas novas convivem lado a lado com as antigas. E é justamente nelas, nas construções originais de Macunik, que a gente mergulha agora. Número 4. Construções. Andar por Macunik é como entrar numa maquete feita à mão. Tudo ali parece reduzido, como se alguém tivesse encolhido uma aldeia inteira e deixado no meio do deserto. As casas são tão pequenas que a sensação é de que foram feitas para crianças. Algumas portas mal chegam ao joelho de um adulto. Outras têm pouco mais de 1 metro de altura, obrigando qualquer visitante a se curvar bastante para conseguir entrar. As construções são coladas umas nas outras, formando um emaranhado de paredes baixas, passagens estreitas e vielas onde quase não entra sol. Não há praças, nem templos, nem edifícios maiores. A vila foi desenhada na escala da sobrevivência, e nada além disso. A maioria das casas segue um padrão unifamiliar, um único cômodo, multifuncional, onde se dorme, se cozinha, se guarda o pouco que se tem. Muitas delas foram escavadas parcialmente no chão, o que ajuda a manter o calor afastado no verão e o frio do inverno do lado de fora. Nada de janelas grandes ou portas reforçadas. As aberturas são mínimas, muitas vezes cobertas por panos ou tábuas finas. Em algumas casas, mal dá para ficar de pé. E mesmo assim, elas ainda estão lá, resistindo ao tempo. Tudo foi construído com o que havia por perto: pedra, barro, palha e o esforço coletivo dos moradores. Mas a escala diminuta, o traçado apertado e o aspecto frágil das casas fazem o vilarejo parecer coisa de outro mundo. Só que a altura reduzida não era apenas uma adaptação à estatura dos moradores. Era também uma necessidade prática. Casas menores exigiam menos material de construção. E como não havia animais de carga, tudo era transportado manualmente, por quilômetros de terra seca. Além disso, estruturas pequenas esquentavam mais rápido no frio e se integravam melhor à paisagem, tornando a vila menos visível para possíveis invasores. E mesmo agora, com boa parte da população vivendo em casas novas e maiores, as construções antigas continuam ali, intactas, preservadas e carregadas de história. Mas não foi apenas as pequenas casas que resistiram. Os costumes também foram preservados. Número 5. Costumes e cotidiano atual. Apesar do contato crescente com o mundo de fora, Macunik ainda conserva um jeito próprio de viver. Não tem supermercado, nem escola de ensino médio. O que existe é o básico. Algumas casas têm energia elétrica e água encanada, mas o sinal de celular oscila e a internet, quando chega, é fraca. Mesmo assim, a vila segue seu ritmo, como se o tempo ali passasse de um jeito diferente. Os moradores acordam cedo. Muitos ainda cultivam pequenas hortas, criam galinhas e cuidam de cabras. As mulheres são as guardiãs da tecelagem tradicional. Fazem tapetes, roupas e mantas usando fios de lã que tingem com corantes naturais. Os homens mais velhos passam o tempo consertando paredes de barro, cuidando das casas antigas ou conversando sentados em pedras sob a sombra de alguma parede. Poucas crianças nascem na vila hoje. A maioria das famílias tem filhos vivendo em cidades maiores, como Birjand ou Mashhad, mas nos fins de semana e nos feriados religiosos,
Muitos desses filhos voltam para visitar os pais, trazendo novidades, mantimentos e histórias do mundo lá fora. Nessas épocas, a vila ganha vida. As ruas de terra se enchem de risadas, os fornos de barro são acesos, o cheiro de pão fresco se espalha. E mesmo com o passar dos anos, alguns costumes resistem. Há quem ainda não beba álcool, não coma carne com frequência e evite televisão ou rádio, por achar que esses hábitos desviam do caminho tradicional. O chá, que antes era desprezado, agora é comum, mas ainda tem quem torça o nariz. E se as roupas mudaram, o jeito de viver continua simples. Sem pressa, sem excesso, com um apego silencioso àquilo que sempre foi deles. E é justamente essa mistura entre passado e presente que tem chamado a atenção do mundo. Mahunik, que antes nem aparecia nos mapas, hoje virou destino de quem busca o diferente. Número 6. Turismo e atrações em Mahunik. Apesar do seu tamanho modesto, esse lugar atrai um número crescente de visitantes curiosos. Nem todo mundo se dispõe a encarar o caminho até lá, mas quem chega encontra um cenário único, que mistura silêncio, história e um certo ar de mistério. A maior atração da vila são, sem dúvida, as casas minúsculas preservadas. Muitas delas continuam de pé exatamente como eram no passado, com portas baixíssimas, telhados rudimentares, paredes feitas de barro seco e sem qualquer sinal de conforto moderno. Algumas dessas construções estão desabitadas e funcionam quase como museus a céu aberto, permitindo que os visitantes entrem, observem e sintam como era viver num espaço tão reduzido. Os moradores costumam ser receptivos, mas discretos. Alguns guiam os visitantes pelas ruazinhas da vila, explicam como eram os costumes antigos, mostram as casas escavadas parcialmente no chão e até oferecem chá ou produtos locais. Além das construções, a paisagem ao redor também impressiona. As colinas desertas, o céu aberto, a sensação de estar completamente fora do eixo turístico criam uma atmosfera de isolamento que poucas regiões conseguem reproduzir. Mahunik também virou tema de documentários, reportagens e estudos antropológicos. O fato de ser chamada informalmente de a cidade dos pequenos ainda chama a atenção, embora os próprios moradores já não usem mais esse apelido. Eles preferem ser lembrados não pelo tamanho, mas pela resistência, pela história preservada e pela singularidade do lugar. Hoje, há iniciativas locais tentando promover o turismo de forma sustentável, sem descaracterizar a vila. A ideia é manter viva a memória das construções minúsculas, dos hábitos antigos e da população que fez daquele pedaço de terra seca um dos lugares mais curiosos do Irã. E para quem se interessa por viagens fora do comum, Mahunik é daquelas paradas que deixam marcas. Não tem luxo, não tem atrações de massa, mas tem história, silêncio e um monte de casas que parecem ter saído de um livro de fantasia. E agora eu te pergunto, você já tinha ouvido falar de Mahunik? Ficou com vontade de conhecer essa vila tão diferente, onde até as casas parecem feitas para boneco? Conta aqui nos comentários. E se curtiu esse conteúdo, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal Belo Mundo e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas viagens que a gente ainda vai fazer juntos, porque tem muito lugar pequeno, escondido e com história gigante esperando por nós. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo destino.